Pois bem, Dutra, a gente está aqui numa situação tanto quanto curiosa e interessante sobre um caso que a gente viu recentemente. E a gente pensa por um lado, claro que a gente ainda vai citar as nossas opiniões, mas a gente pensa de um lado que pode ser relativamente bom, cara. Mas do que se trata, Dutra? Se trata do seguinte: uma lei que se trata sobre crime em relação a stalking. Stalking, no caso, stalkear abrasileirado, que vem do termo do inglês. E o que seria isso, Duda? Seria, por exemplo, vamos pegar uma situação hipotética. Uma situação hipotética no qual eu estou lá na Good, mexendo no meu Facebook e tal, e entro no seu perfil para poder ver o seu restaurante favorito, suas comidas favoritas e afins, etc. Isso é um tipo de stalking, de stalkear o seu perfil. Só que aí, o que se trata dessa lei em questão? O que ela diz que entraria no quesito de crime em relação a essa lei? Ela diz, por exemplo, ser algo repentino, ser algo constante. Vamos pegar nessa mesma situação, só que agora inverter para que entre no quesito de crime de acordo com essa lei. Seria, por exemplo, claro, nessa mesma situação, eu estar nesse perfil do Dutra, vendo lá postagens e afins, só que eu estar, por exemplo, comentando inúmeras vezes nas postagens do Dutra e possivelmente comentando palavras de tipos ofensivos, ou até mesmo palavras de tipos carnais, ou coisas que podem deixar o Dutra desconfortável. E se ele ficar desconfortável e me banir do perfil dele, por exemplo, me bloquear, eu iria criar outra conta e realizar as mesmas coisas, já estaria entrando no quesito de crime, de acordo com essa lei, dentro desse termo de stalk, de stalkear no caso. E isso é um tipo de coisa que não vai proibir, por exemplo, de eu entrar no perfil de alguma pessoa só pra ver o restaurante favorito dela, por exemplo. Não vai proibir isso. Isso não é um crime, simplesmente. O crime seria basicamente isso: ser algo repentino sobre algo que deixaria a pessoa desconfortável. Não só digitalmente, não só em redes sociais e afins. Facebook, YouTube, Twitch, afins, não seria simplesmente restrito a isso, mas sim também a parte física, digamos assim. A parte ali de vida real, digamos assim, não só a parte da internet, dos internautas e afins, podendo se alastrar de até 3 anos. O máximo é de até 2 anos, mas pode aumentar a pena caso seja feito, caso eu hipoteticamente, ou qualquer pessoa hipoteticamente, ou na realidade, faça com uma mulher, ou uma criança, ou um idoso. E também há outros exemplos que fazem com que essa pena aumente para até 3 anos, cara. Na minha opinião, é algo bom, é relativamente bom. Porque, por exemplo, eu estudei na Wood, de boa, tranquilo. Eu não vou sair no perfil de qualquer um e ficar comentando várias coisas em postagens, comentando palavras ofensivas ou chamando no PV várias vezes pra comentar alguma coisa. Isso não seria algo que uma pessoa normal, digamos assim, acabaria fazendo. Mas eu acho que isso pode acabar afetando pessoas que acham que pode comentar qualquer coisa em fotos de mulheres, por exemplo. Porque isso acontece muito. Você vai em comentário, você vê sempre algum tipo de comentário de tipo meio ofensivo, digamos assim, para alguns tipos de mulheres. Mas isso seria parte da minha opinião, cara. O que você acha sobre isso, Dutra? Então, Mago, eu meio que concordo. Eu concordo contigo nessa parte por causa que é um aspecto que eu vou usar outro exemplo, principalmente que é o que o pessoal mais usa, paparazzi, e nas redes digitais vamos usar os streamers, que sofrem bastante com isso, que consequentemente, por streamarem, têm os seus moderadores e tal, mas não vai segurar a mesma pessoa sendo que ela cria várias contas. Isso já vai ficar uma coisa perseguitiva. E o Brasil, por ser um dos únicos países, como a Holanda e a Alemanha, que vai ter essa lei, é um passo grande pro Brasil. Não que não seja para fora também, mas ser um exemplo, tanto para fora quanto para nossa própria sociedade. E eu acho que isso vai ser um exemplo bastante interessante e eu espero que essa lei seja aplicada do jeito que ela seja, por causa
que sabe como que é, né? Acontece aqui que às vezes não pode ser necessariamente do jeito que é. Pois é, Dutra, justamente pontos que você citou de, por exemplo, outros países já terem feito leis semelhantes a que o Brasil agora está se adaptando e formalizando, mostra que possivelmente é algo bom. Possivelmente é algo que vá funcionar. Claro, como você bem citou, se for aplicado na prática, é, certamente, eu até pergunto o termo certo, mas que seja aplicado certo da maneira correta. Porque se for, vai ser algo bom, vai ser algo que pode aliviar muitas coisas. E, por exemplo, pessoas que fazem, que praticam esse tipo de atos hoje em dia, que possam ter medo, saca? Que possam ter medo de realizar esse tipo de coisa sabendo que agora é um crime. Porque anteriormente, como a matéria até cita aqui, anteriormente podia simplesmente pegar um tipo de multa caso uma mulher ou homem ou qualquer outro tipo de pessoa sofresse, fosse vítima desse tipo de ação. Ela podia entrar em ação e tal, e o cara ou mulher, e afim, poderia simplesmente receber uma multa. Mas agora está considerado um crime realizar esse tipo de coisa, claro, sendo algo repentino. Tipo, por exemplo, como eu citei, tô ali no Facebook e tal, em qualquer outra rede social, no perfil de alguém, simplesmente para o restaurante favorito e tal, etc. Não tem nenhum problema sobre isso, cara. Simplesmente uma curiosidade sua sobre alguma coisa tá ali na Good. Só curtiu a foto, comentou algo interessante para ser relevante sobre a foto e tal, não tem nenhum problema sobre isso. O problema é quando está sendo algo repentino, quando é algo contínuo, e isso entraria já no quesito de crime quando entra na questão dessa lei. Claro, também tem ali termos já específicos de direto sobre o artigo penal em si, que também vai estar na descrição, como todos os vídeos, como todas as ocasiões. Mas, Dutra, esse é o tipo de informação que a gente deixa a nossa opinião de que pode ser algo bom, claro, aplicado corretamente, e já deixa aquele medo para esse tipo de pessoas não saírem aplicando esse tipo de casos a todo momento. No nosso caso, né, cara, que a gente não tem nada pra fazer essas coisas, porque a gente não tem o que temer se a gente estiver dentro da lei. Pois é, justamente. Tipo de, por exemplo, cara, essa lei pode existir aí que pra mim não pode ter relevância alguma se eu tô ali de boa na Good, só mexendo, visualizando as coisas e tal, e não tô praticando nada de errado. Pra que eu vou me preocupar tanto assim? Quem se preocupar com esse tipo de lei, justamente está fazendo algo de errado. Ou tem medo de acabar sendo pego, digamos assim, por alguma situação semelhante a essa. Porque, beleza, pode ter alguém que vai pensar que é algum tipo de censura, pode ter alguém que vai pensar nisso, mas, cara, é só pegar o artigo e ler o artigo penal sobre o que se trata quando se entra na categoria de crime sobre essa lei, que diz lá: e isso só entra caso seja algo repentino, caso seja algo que seja contínuo. Você tá comentando várias vezes ali, você tá chamando a pessoa várias vezes no PV e tal, tá comentando várias coisas, aí te bloqueia, você cria outra conta, vai lá de novo. Isso já entra no quesito de crime sobre essa lei, agora aprovada e assinada. Então isso já entra nesse quesito de lei. Então você não precisa se preocupar, cara, simplesmente a pessoa que está fazendo isso inúmeras vezes com alguém que vai acabar sendo afetada. Então aquela pessoa comenta ali uma vez na foto e tal, continua comentando em todas e tal, sem problema algum. Comentários normais, sem tipo de comentário ofensivo e tal, então não tem problema algum, cara. Então pessoa, como justamente o Dutra citou, para pessoas como a gente, que tá de boa ali no Good, tranquilão, comentando ali fotos e tal, curtindo, não tem problema algum, cara. Simplesmente quando a outra pessoa se sente desconfortável e te bloqueia, acha que você está comentando muitas vezes e tal, aí sim vai começar a afetar, caso você esteja dentro desse tipo de questão do crime da lei. Mas isso seria tudo, Dutra. A gente vai ficando por aqui, cara. E até a próxima.